E se o Lula ganhar as eleições? Nós sabemos que no Brasil, o histórico do Brasil todo é de golpe, né? Sempre quando se levantou alguém que luta pelos interesses do povo, né? Sempre quando que chegou alguém que deu alguma melhoria para o povo, né? O meu candidato é Ciro Gomes, mas comparando a situação do Lula com os demais governos, nós vemos que o Lula teve algumas coisas que ele, por exemplo, retomou, né, as faculdades, o financiamento das faculdades públicas, né, que foram criados lá no governo militar, mas que não foram à frente. E toda vez que se levantou alguém que veio a fazer alguma coisa pelo povo, sofreu alguma brutalidade em relação à sua candidatura, né? Sofreu alguns desvaneios, né? Alguns enganos, né? Pessoas que estão prontas em vários setores para destruir tipos de gente que surge para ajudar o povo. Ou seja, não é um interesse, nós vemos na maioria da política, né, não só dos poderes que nós temos no executivo, legislativo e judiciário, mas também de outras áreas, né? Não é do interesse do empresariado que haja melhora para o povo, porque a mão de obra se tornando mais cara, fica mais difícil para eles ganhar mais dinheiro, né? Então não vamos deixar, não vamos achar que com a vinda do Lula as coisas vão melhorar, porque eles podem tentar modificar o sistema do Brasil de uma vez por todas. E aí que há o receio, né, de que haja realmente uma ditadura. Porque nós temos agora as informações, né, a internet, e estão se criando leis contra fake news, ou seja, o povo terá informações melhores, né, está melhor de olho aberto. Depois dessa decepção do governo Bolsonaro, o povo não vai querer mais nenhum político na presidência que represente a direita, mas eles vão tentar oferecer a algumas pessoas como se fossem realmente preparadas para aquilo. Pessoas que às vezes tentam ganhar nossa confiança. O povo brasileiro, ele se ilude muito com vídeos na internet. Ainda há pouco postaram um vídeo do Silvio Santos falando que não achava certo de um terreno que a prefeitura ia ceder e tal. E a gente se ilude até com político que come pastelzinho em dia de campanha. Não vamos nos iludir com vídeos. E só você ir nos comentários você vai ver. A pessoa simplesmente viu um vídeo de uma reunião que eu nunca vi uma reunião do Silvio Santos sendo gravada com a presença do Dória, no momento em que estamos chegando quase ali no momento de eleição, né, já estão preparando as suas armas, né? Porque os donos de emissora que têm admiração do povo também têm admiração pelos que eles apoiam. Então ali já começa uma estratégia de acharem que o povo brasileiro é tão burro que qualquer vídeo que bote tem credibilidade. Eu vejo um monte de vídeo aí. Esses dias a menina postou um vídeo falando do cara da Casa Bahia, que estava envolvendo esquema de pedofilia. Eu não vi investigação nenhuma nesse sentido. Hoje em dia, até o que se prova, às vezes a justiça mostra que condenou alguém de forma errada. Até o que se prova fica meio duvidoso. Quanto mais uma pessoa falando, uma pessoa qualquer que eu não conheço, falando algo que parece ser realmente verdade, mas que você não tem certeza. O povo brasileiro tem que estar com o pé atrás das coisas, tem que ficar com o pé atrás, porque é uma outra forma de nos ludibriar e até mais fácil, mais cinematográfica. O cara faz um vídeo e ali mostra os predicados, as qualidades daquela pessoa, né? Você vê o Luciano Huck quando termina
esse programa horrível dele no dia de domingo, né? Que ele termina falando de desgraça. Um programa que era do Faustão, que deixava a desgraça para passar no Fantástico, mas ele termina falando coisas, né, tentando ser amigo. Aí você vê o Celso Russomano defendendo o consumidor só para ficar na política, para servir a interesses de emissoras, tipo, dando um exemplo aqui, tá? E outro dia foi pego aí uma questão aí de gastos de valores de gabinete com ele. Ele gastando com os funcionários dele, né? Os funcionários pessoal dele. Então é muito complicado aquilo que se oferece na televisão. São candidatos de propaganda, são candidatos fakes, exatamente para cumprir os interesses. Você já observou que toda emissora de jornalística tem sempre um espaço para um comandante, para um capitão, para não sei quem, né? Como se que ele estivesse mostrando poder, mas quando na verdade me parece tudo um sistema religioso, como um sistema maçônico, por exemplo. Não essa maçonaria que você vê, que as pessoas falam, mas uma entre eles, entre os poderosos. Porque na época lá de Dom Pedro já existia, né, esse sistema de ajuda mútua que parece que controla o nosso país. Eu não sei se existem diversos tipos desse. Estou dando um exemplo maçonaria, mas pode ser outro nome, tá? Só para dar uma ideia do que eu penso. Porque realmente é como aquele filme daquele cara que fez O Senhor das Armas, Nicolas Cage, né? Um filme que estava todo mundo envolvido em um sistema, né? E parece isso. O Brasil parece isso. Porque você vê políticos recebendo ajudas de empresas, aí a pessoa fala assim, não tem que ter dinheiro lá para financiar a campanha, mas vocês preferem que empresas financiem campanhas e depois ganhem alguma coisa em troca? Ganhem licitações de forma desonesta? Ganhem cargos na Petrobras, de diretoria, e tire o cargo de uma pessoa que está ali há muitos anos e manda o cara para outro país, e ali entra alguém no lugar dela? Sabe, se eles estivessem tão preocupados com esse dinheiro aí, de botar esse dinheiro para a campanha, eles não faziam tudo isso, esses roubos que eles fazem, esses pacotes de dinheiro escondido, né, que ninguém sabe o destino, ninguém precisa saber o destino, né? O dinheiro público tem um pacote secreto, um orçamento secreto, que ninguém tem que saber o destino. E não falam mais disso, falam um pouquinho assim pra gente, mas não falam, desmiuçam se é verdade, se é mentira, como que seria feito, como é isso, tá? Então o povo brasileiro não tem um aprofundamento na política para compreender os fatos. E por isso somos manipulados a cada dia. E o sistema todo errado, ninguém melhora os hospitais, ninguém melhora o salário, ninguém melhora as injustiças que acontecem nos empregos, né? Que o Brasil é um país que te escraviza no trabalho. Tem gente que faz várias funções numa empresa, tem gente que trabalha além dos seus limites, tem gente que às vezes nem tira a hora de almoço, tem gente que faz função que não deveria se fazer. Então, não há proteção para nada no Brasil. Não há direito a nada. O direito é de sofrer, o direito é de não ter. Então, para mim, tudo é um sistema que está tanto tempo no poder que não vai querer largar esse osso. Entendeu? Não estou dizendo aqui que o Lula não pode não fazer parte desse sistema. Eu estou dizendo que existem pessoas que parece que descumprem algumas regras e lá na frente dá ruim. Você não vê um verdadeiro investimento na educação. Você não vê uma real consistência na educação a formar jovens com uma qualidade de estudo que ele pode até estudar lá fora. Não, o estudo no Brasil toma aí, come aí, seu porco. É isso aí que a gente tem para te dar, essa ração que você vai comer, esse capim.
Você nunca vai comer caviar, você vai comer isso aqui. É o que eles dão. O ensino público, eu sempre falo isso, ele tem que ser do mesmo nível do ensino particular, para que as crianças se esforcem mais. Por que que o filho do rico se esforça mais? Ele vai lá e consegue. E às vezes o cara não é inteligente. Às vezes o cara usa até droga. Se fosse inteligente, eu não usava droga, né? E o cara consegue, por quê? Porque ele pensa assim, se eu tenho pelo menos estudar, eu tenho que fazer para me ganhar as coisas. Tudo bem. Se você fosse o filho de um rico, você faria da mesma forma. Então não há diferença entre o filho do rico e do pobre quanto à questão de educação. Tem que deixar uma educação de qualidade para que aqueles que realmente querem estudar e ser alguém tenha uma oportunidade. E quem não quiser estudar, você vai exigir segundo grau para o cara ser um faxineiro? Onde há lógica nisso? O cara vai menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Eu tenho que saber a fórmula de Bhaskara para me limpar o chão. Eu tenho que saber a fórmula de Bhaskara para pintar uma parede. Então são umas exigências meio idiotas que acaba deixando aquela pessoa que não teve condição de estudar sem emprego. Sabe? Parece que está evoluindo, parece que está exigindo nível. Não. O salário, uma merreca. Cara que mora de aluguel, trabalha de segunda a sábado, é um escravo. Ele está escravizado. Ele não consegue ter a casinha dele. Aí já querem tirar uma porcentagem do FGTS, que seria uma única oportunidade, talvez, do cara dar uma entrada numa casa. Tem como ajudar a população? Tem, mas eles não querem. Eles não querem, eles querem só reunir dinheiro para juntar no bolão deles. Eu não sei como eles fazem, mas eu só sei que eles garantem dinheiro para comprar muita gente. E que, de forma que aqueles que entram para tentar modificar alguma coisa não conseguem nada, porque o esquema já está pronto. E você tem filho, você tem mulher, você tem família. E se esses caras começam a ameaçar você, o que você vai fazer? Você está na política, ou você joga no time, ou você não joga. Ou você passa a bola, ou se você ficar com a bola, a gente dá um carrinho, te faz uma foto e te manda para o hospital. Fazer gol você não vai fazer, a não ser gol contra. E são vários gols contra que eles fazem no Brasil. É muito gol contra. Sempre quando você vai desenterrar uma história, que você vai ver por trás de quem estão as responsabilidades da morte de alguém, tem sempre a responsabilidade de um governo sujo, de um governo que não evolui, que não tem trabalho preventivo, que não tem preocupação com aquela pessoa que está lá no vício do crack, não tem ajuda verdadeira e um monte de gente se beneficiando. Existe sim ONGs que se beneficiam de forma ilícita, mas para os caras alegam que as ONGs já estão se beneficiando de forma ilícita e tira de todas elas. É um argumento para que se tire o dinheiro de todas elas, para que eu possa ter acesso melhor a esses recursos e ter muito mais. Porque com dinheiro na mão, você que manda. Quando você está com as cartas boas no jogo, você que manda no jogo. Exatamente esse é o jogo do Brasil. Infelizmente, é assim que funciona. Então, o medo que eu tenho hoje em dia é de que surja um governo que realmente faça pelos pobres e depois ele sofra uma perseguição tão grande, uma coisa cinematográfica que possa realmente impactar a sociedade para que ela possa ver, caraca, a gente fez errado. Apesar de ele estar ajudando a gente, o cara está tudo errado, estão tudo errado. E aí vem um regime militar e toma tudo isso aqui. Esse é o medo. Por quê? Porque nós estamos na era da informação e na era em que ninguém vai se submeter. Se nos anos anteriores as pessoas não se submeteram, imagine agora com tanta informação. E aí que surgem as guerras civis, aí que surgem mortes, aí que surge a violência. Imagina uma proposta do alto de
uma proposta que legitimidade de um policial atirar em você numa manifestação, do exército atirar em você. Isso é uma ditadura. Imagina se isso é aprovado. E só citar uma coisa dessa já é um horror. Só em cogitar em ir para a justiça, devemos ou não, o SUS deve ou não financiar medicamentos para aqueles que necessitam, para se não tiver o remédio morre. Só em você propor isso já é imoral. A justiça não deveria nem pegar isso, já deveria embargar na hora. O SUS tem que, o governo, o país tem responsabilidade com os seus descendentes. O país tem responsabilidade. Mas olha o que nós estamos vendo. A pandemia parece que criou um argumento para que essas pessoas não viessem ter os seus medicamentos. E ali, o que está fazendo, o desespero, as pessoas doando os que têm de sobra, e um desespero geral. Montou-se uma estratégia, e já sabiam que os governantes não são bobos, né? Quando eles não querem fazer algo, eles apoiam alguma coisinha. Tipo, eu não quero fazer uma clínica de tratamento de drogas, então eu vou apoiar uma aqui. Vai lavar dinheiro pra caramba ali, mas apoia. Igrejas, tudo, às vezes lavam dinheiro. Então, é exatamente o que acontece. As pessoas estão se movendo nas redes sociais para conseguir o medicamento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. As pessoas estão fazendo fila para saber se está com Covid. Faça fila para tomar dose da vacina, dose de reforço. Mas cadê a dose de reforço? Está a variante Ômicron contaminando e o governo sabe que tem que dar dose de reforço no máximo. Essas pessoas que estão lá, eu quero saber se eu estou com Covid. Não está? Toma a dose de reforço. Está? Daqui a tantos dias você volta e toma a dose de reforço. Não há um plano de guerra, não há. Parece um projeto para realmente ferrar a economia. Você sabe que toda vez que um lugar está ferrado, um país está ferrado, os discursos que ganham mais visibilidade são os discursos de ódio. Foi assim na época de Hitler. O discurso dele só teve força, só teve poder porque o povo estava sofrendo. Naquela época, os ricos ficaram pobres. O dinheiro desvalorizou. E os ricos perderam tudo. Imagina, o pobre sabe viver na miséria. Mas e o rico? Acostumado com boa vida. Teve gente que deve ter se matado, né? Então, gente, é hora da gente reavaliar o nosso país. Tá? É hora de procurar colocar, né, votar em pessoas que não tenham nenhuma mancha na política. E citar que a pessoa tem processos ou que a pessoa tem isso não significa que as pessoas são mau caráter, porque há uma estratégia também e a justiça é tão medíocre às vezes que aceita com argumentos chulos processo contra as pessoas. O cara delatou, vai lá vai processar com base em que? Em nada, não tem nada ali, mas a justiça segura aquilo, porque os juízes de todo mundo fazem como querem. Aí chega ali, mas só que é só para manchar a imagem daquela pessoa. Aí depois descobre-se tudo aquilo ali que era um circo montado. Eu vou votar em Ciro Gomes em 2022. Eu voto no Ciro Gomes. Eu jamais votaria em Bolsonaro. Ainda eu prefiro jogar num time com gol vazio do que ter o Bolsonaro como goleiro. Jamais voto em Bolsonaro. Jamais. Ele não me representa, ele não representa o povo da igreja, que tem cristão que acha que sim, mas com o discurso dele, com essas falas dele medíocres, esse negacionismo, essa falta de uso de máscara, essas irresponsabilidades dele. Se vocês não conseguem ver mentira nisso, gente, desculpe, nenhum colírio vai tirar a cegueira de vocês. Não estou dizendo aqui que o Lula é um bom candidato, mas quando você não tem opção,
te deixam sem opção. A minha opção é Ciro Gomes. Sem Ciro Gomes. Eu acho sim, o Lula já teve a sua chance, o Bolsonaro já teve a sua chance, né? E que chance! Pegou a época pior, né? Que foi a época da pandemia. Parece que foi um castigo para ele. Não consegue governar. Ele já não queria fazer nada mesmo. Ele conseguiu um argumento ainda para a preguiça dele. Mandou prender a mulher porque chamou ele de noivinha da Aristide. Gente, o presidente manda prender uma pessoa. Tem gente que já falando pior, tem gente que xingou ele pior. A população deixou, falou nada. Prendeu a mulher. Não tem direito de se manifestar. Ela errou, ela cometeu um erro, né? Não devia chegar a esse ponto. As pessoas se enganam. Eu sou um tipo de pessoa que a gente tem que começar, teremos que começar a desprezar essas pessoas que têm discurso de ódio. Começar a não falar mais. Vai fazer um comentário, bloqueia. Hashtag não falo com o eleitor de Bolsonaro. Pronto. Quer calar a raiva? O silêncio. O silêncio cala a raiva. Eu não vou discutir porque a Bíblia é bem clara. Quando o sábio discute com o tolo, quer se ria, quer se estapeie, né? Não tem fim. Não adianta. Quando você é sábio e discute com o tolo, você está se tornando tolo junto. Então não discuta. Responda nas urnas. Nas urnas você dá a sua resposta. Fique calado. Não deixe eles saber quantos são contra, não. Nas urnas a gente dá a resposta. Chega dessa babaquice.